Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu sou o Jonathan. E eu sou a Franci. A gente é do projeto Jornada Sem Fronteiras. E hoje a gente tá aqui para responder uma pergunta que a gente recebeu muito lá no nosso Instagram. Aproveitando, se você não nos segue ainda, segue lá o casal Jornada Sem Fronteiras, que é quanto nós gastamos na nossa Eurotrip, na nossa viagem pela Europa. Essa foi a nossa primeira experiência na Europa, então a gente vai trazer todos os valores, incluindo o roteiro, e no final do vídeo a gente vai trazer quanto que a gente gastou no total na nossa viagem. Isso aí, nós somos um casal de nômades digitais e estamos aí na nossa primeira viagem ao mundo, conhecendo alguns países, e a gente quer aproveitar para convidar vocês a embarcar nessa jornada com a gente, que logo logo a gente vai ter novidade aí pelas Américas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se tem dúvidas referente ao que a gente vai falar, já deixa nos comentários e compartilha com os amigos, que é muito importante pra gente. Isso. Então, para começar, sem muitas delongas, para começar o nosso vídeo sobre os valores, a gente separou então a nossa viagem em vários valores que compreendem entre passagem aérea, hospedagem, deslocamento, e nesse fator de deslocamento a gente incluiu o deslocamento de trem e o BlaBlaCar, que a gente vai falar sobre esse aplicativo de caronas na Europa. Também alguns custos extras, comida, e a comida a gente separou entre restaurante e mercado. Se você ainda não viu o nosso vídeo do BlaBlaCar, a gente já tem um vídeo aqui no canal, então aproveita, a gente vai deixar aqui em cima para que quem procura aí novidades de como se deslocar na Europa, o vídeo consta aqui nos cards para você assistir. Isso, então vamos lá. Sobre a passagem aérea, então, valores que a gente pagou. Lembrando que a gente fez o deslocamento de Navegantes em Santa Catarina. A gente saiu de Navegantes e foi para Guarulhos, e de Guarulhos, então, a gente pegou o voo direto para Frankfurt. Então, na nossa passagem, ida e volta, já consta esse deslocamento de Navegantes para Guarulhos. E nós pagamos R$ 1.688 por pessoa. Já nesse valor, então, também estava incluso uma taxa de embarque, que foi no valor de R$ 700. Então, totalizando ali as passagens aéreas para Frankfurt, na Alemanha, no valor de R$ 4.076. Lembrando que essa passagem aérea ela foi comprada no ano de 2019, a gente aproveitou a Black Friday de 2019, a gente viajaria 2020, bem no início de todo esses problemas aí que o mundo teve, porém nossa viagem não se realizou e a gente teve que remarcar ela, e ela acabou acontecendo em outubro de 2021. Então o valor da passagem aérea ela é considerada aí de 2019. Isso, e também, só fazendo um adendo no que o Jonathan falou, a questão também nós compramos no site da 123 Milhas, e a gente foi super bem atendido. Na hora da remarcação a gente não teve problema nenhum e não teve nenhum custo extra para fazer essa remarcação da passagem. A gente voou de Latam, ida e volta, então também tem um vídeo aqui no canal do nosso retorno ao Brasil, a gente vai deixar nos cards listados para vocês assistir quem ainda não viu o nosso retorno ao Brasil. Falando um pouco de roteiro na Europa, né? A gente levantou e criou um roteiro por conta própria. A Franciele tem muito essa frente de buscar locais, endereços e locais turísticos para se visitar, né? E a gente buscou por conta própria fazer o nosso roteiro. A gente desceu então em Frankfurt, na Alemanha, né? Permaneceu alguns dias em Frankfurt e posteriormente a gente partiu para a Rota Romântica que fica aos redores de Frankfurt, né? A gente visitou várias cidades da Rota Romântica e após finalizar a Rota Romântica, a gente foi para a Áustria, passando por Viena. Pós Viena, a gente foi para Budapeste, na Hungria, e depois de Budapeste, na Hungria, a gente foi para Praga. Todos esses locais tem vídeo aqui no canal também para quem quiser assistir, e a gente deixa aí a nossa playlist para vocês assistirem. Isso, então agora vem os valores dessas hospedagens que a gente ficou 30 dias na Europa, a gente não falou isso no início do vídeo, né? Importante frisar isso. Então, o valor das hospedagens, nós escolhemos ficar em hotel, porque em outubro de 2021, quando a gente foi, o Airbnb ele não estava compensando, porque os valores de hotel já incluem o café da manhã, então o Airbnb tinha locais que estavam mais caros do que o hotel. Também a gente fez pesquisa no Booking, a gente usou o aplicativo do hotéis.com, a gente costuma fazer muita pesquisa para comparar preço antes, tá? Então, assim, praticamente foi o nosso maior gasto, foi essa questão de hospedagem. Mas por quê? Porque a gente escolheu hotéis com café da manhã. Se você fosse procurar talvez por hostel ou alguma coisa um pouquinho mais acessível, até você encontra um preço menor. Só que eu posso dizer assim, que nós tentamos procurar, né? E
para nós, a gente viu que quase não compensava a questão desses valores, porque não dava muita diferença. Pode ser por tudo que tem acontecido no mundo, esses valores andaram mudando bastante, então para nós compensou mais o hotel com o café da manhã. É importante salientar também que dos 30 dias que a gente trabalhou na Europa, 15 dias eu estava de férias e os outros 15 dias eu acabei trabalhando remotamente na empresa onde eu trabalho. E a gente procurou por estruturas, então hotéis que tivessem uma boa avaliação de internet para que a gente pudesse trabalhar. A Franciele trabalha no digital e eu também trabalho remotamente, então a gente precisa de uma estrutura mínima de qualidade que atenda para que a gente possa prover o nosso trabalho. Então, com o fuso horário na Europa, a gente conseguiu aproveitar muito esses 30 dias. A gente tinha todas as manhãs livres para fazer passeios, a gente acordou cedo e fez todos os passeios, sempre buscando aproveitar o máximo do dia que tinha disponível, né? E aí, no período que tinha que trabalhar, a Franciele nas atividades dela e eu nas minhas, a gente no turno inverso conseguia fazer e se adaptar muito bem e aproveitar esses 30 dias. Isso, então vamos lá aos preços dos hotéis. Então eu tenho aqui anotado porque foram vários hotéis, né? Como o Jonathan falou, a gente chegou em Frankfurt, ficou 2 dias em Frankfurt e nós ficamos em um hotel ali na área central mesmo e nós pagamos R$772 por 2 diárias. Depois nós começamos a rota romântica e nós nos deslocamos à cidade de Würzburg, que nós ficamos 1 dia lá naquela cidade e nesse 1 dia nós pagamos R$728 a diária. É uma cidade bem turística, então o valor é elevado do hotel. E lembrando, a gente sempre tinha como premissa um hotel que tivesse uma avaliação boa da estrutura de internet para que a gente pudesse trabalhar. Então, no final, os custos de hospedagem até nos surpreenderam com os gastos, porque a gente não imaginava gastar o valor que a gente acabou gastando no final no montante, né? A gente imaginava gastar aí 50% do que a gente gastou e devido aí, lógico, a viagem tinha sido planejada para 2020, ela aconteceu 1 ano e meio depois só, então acaba que os custos elevaram bastante, o euro com uma taxa alta acaba impactando no preço final, né? Isso, então continuando, depois de Würzburg a gente foi para a cidade de Rothenburg ob der Tauber. Essa cidade também a gente ficou 1 dia lá e a gente acabou pagando R$317 a diária. Em Munique, depois de Rothenburg nós fomos para Munique, nós ficamos 6 dias em Munique e nós pagamos R$1.600 por esses 6 dias. Depois do nosso deslocamento de Munique, a gente foi para Viena, na Áustria, e lá em Viena a gente acabou ficando 4 dias e a gente pagou então R$1.393 por 4 dias. Depois de Viena, nós acabamos indo para Budapeste, na Hungria, e nós ficamos 5 dias. E nesses 5 dias nós pagamos R$1.133 de hotel nesses 5 dias. Aqui um ponto importante, né? Todos os hotéis que a gente ficou com o café da manhã. O único hotel que a gente não pegou porque estava muito fora de preço Budapeste, na Hungria. A gente pegou esses 5 dias então sem café da manhã. Então a gente saía para a rua, para o mercado público para tomar um café e aí acabou que foi o único hotel ou a única cidade que a gente não pegou um hotel que dispunha de café da manhã, né? Isso. Então depois de Budapeste, nós saímos de Budapeste e fomos para Praga, na República Tcheca, e lá nós ficamos 6 dias e aqui praticamente foi um dos maiores gastos que a gente teve, porque nós escolhemos um hotel bem próximo à área central, então a gente quis não caminhar tanto para os pontos turísticos, então a gente escolheu um hotel bem central e nós pagamos R$2.260 por esses 6 dias. Por esse asterisco da gente precisar uma boa conexão com a internet, muitos hotéis não têm essa avaliação disponível nas plataformas, como a Franci falou, hotéis.com, Booking, seja onde a gente procurou a melhor cotação de hotel, a gente sempre procurou aquele que tivesse uma avaliação de algum hóspede que tenha comentado que a conexão fosse boa. Então, esse de Praga foi um diferencial, ele ser mega centralizado, só que não teve arrependimento nenhum, né? Porque café da manhã esplêndido, excelente. A estrutura do hotel muito boa. A estrutura do quarto também, com mesas pra gente poder trabalhar. Com 2 mesas pra gente trabalhar, então foi assim... ótima escolha. Foi uma ótima escolha. Isso, então como o Jonathan falou que ele tinha 15 dias de férias, acabou nossas férias ali em Praga e a gente teve que retornar para Frankfurt. Então, em Frankfurt, a gente também voltou pro mesmo hotel do início, então a gente ficou 8 dias na cidade de Frankfurt e nesses 8 dias nós gastamos um total de R$2.275
para passar esse período que ele não estava mais de férias, então que a gente aproveitava só pelas manhãs para passear. E com essas premissas, escolher uma boa internet e tudo mais, a gente voltou pro hotel do início. Então também foram nossos maiores gastos. Esse primeiro hotel que a gente ficou em Frankfurt, a avaliação foi boa, né? Na nossa primeira experiência foi boa, apesar... Café da manhã excelente. A localização ótima do lado da estação central de Frankfurt, então ficou muito bem posicionado. E no nosso vídeo de retorno ao Brasil, a gente mostra a saída do hotel e a estação central de trem ali de Frankfurt. Então, o café da manhã é excelente, quarto excelente, atendimento excelente, então a conexão é excelente. Então, isso tudo foram as variáveis para a gente voltar para o mesmo local e aproveitar um pouco mais a cidade. Isso. Então, totalizando nossos hotéis nesses 30 dias de Europa, foi no valor total de R$10.478. Sempre lembrando das premissas que a gente falou logo no início, né? É um valor salgado, ficou praticamente metade do custo da nossa viagem, praticamente 50% do valor da nossa viagem foi pago em hospedagem. Sendo que quando a gente orçou isso lá em 2020, que era para nós ter sido viajar, nós estava em torno de R$6.000 a hospedagem. Não chegava a 6.000 na época, né? A gente se surpreendeu, né? Quando a gente acabou viajando agora em outubro de 2021. Lógico, era um retorno do turismo no mundo, né? Então também alguns hotéis estavam um pouco acima do preço normal que se trabalha, né? Como a França falou, também tem opções mais baratas, mas a gente tinha algumas premissas que a gente tinha que cumprir. Então elas foram cumpridas e a gente se preparou. Lógico, a gente vem desde 2018 planejando essa viagem, foi 18, 19, 20. Então a própria pandemia gerou a gente aí 2021 quase que inteiro a gente se preparar financeiramente para essa viagem. Mas seguindo aí, França, os próximos custos. A questão do deslocamento, então. A gente vai falar um pouquinho sobre o deslocamento. A gente também se surpreendeu muito ao chegar lá sobre os valores dos trens, de deslocamento de cidades. Assim, valores bem altos. Por que altos? Porque para nós pagamos em outubro de 2021 R$6,65. Nós trocamos euros em Blumenau, levamos para a Europa já euro, né? E nós pagamos essa cotação. Então, para nós brasileiros que fizemos essa conversão, o trem se torna uma coisa extremamente cara na Europa, principalmente para longas distâncias. Claro, vai da avaliação de cada um, né? Para nós foi uma coisa cara, principalmente que a gente longas achou. distâncias. Exatamente. A gente aí, por exemplo, uma longa distância, um passeio um pouco mais longo, a gente falava aí de 80 euros, 70 euros para duas pessoas, 90 euros. Então, assim, acabava impactando no preço e a gente buscou algumas alternativas que pra gente foi fantástico, né? Foi uma experiência incrível, o contato com pessoas locais, que foi o BlaBlaCar. Foi o aplicativo, o método, a ferramenta que a gente encontrou de baratear a nossa viagem, principalmente com custo de deslocamento. Isso. Então, assim, como a gente não tem muito esse meio de transporte aqui no Brasil, a gente fez uns deslocamentos de trem, para conhecer também, para entrar numa estação de trem, para ter essa experiência de ir para uma cidade ou outra, para ver as paisagens e tudo. Então, nesse deslocamento de trem, a gente fez alguns deslocamentos em umas cidades ali da Rota Romântica, que a gente usou essa opção. E nesse valor que eu coloquei aqui, eu vou ver bem certinho aqui para vocês. De trem também a gente utilizou, por exemplo, quando a gente foi visitar o campo de concentração em Dachau, né? Isso. Então, assim, a gente foi da estação central de Munique até Dachau, isso são 20 quilômetros, então não é uma passagem cara, até a gente vai deixar o vídeo aqui para vocês verem, que mostra ali os valores, eu não lembro agora de cabeça, mas eram deslocamentos curtos, onde a gente utilizou mais o trem. A gente utilizou o BlaBlaCar como uma ferramenta de se deslocar entre países ou tiros longos, né? Isso. Porque o valor ele fica 1/5 do valor que seria do trem. Então, dentro desse valor de trem, tá os deslocamentos dentro das cidades também e o deslocamento, esse deslocamento que a gente fez cidades vizinhas, tá? Intermunicipal. Então, a gente gastou um total de R$1.013 para fazer esses pequenos deslocamentos. No BlaBlaCar, então, nós utilizamos ele para fazer os deslocamentos mais longos. E aí vem o que o Jonathan falou. Nós fomos, por exemplo, de Viena para Budapeste, na Hungria, e o trem, quando nós pesquisamos valores, ele estava dando em torno de 195 euros por pessoa. Então, dava em média de 400 euros para nós dois poder fazer esse deslocamento, que ele é um pouco longo, né? No BlaBlaCar, nós conseguimos uma carona, então, por esse aplicativo e nós pagamos, sim, 40 euros para fazer esse deslocamento. Isso dá então, 10% do valor, 10% do valor, sabe? Então, além de tu ter uma experiência com as pessoas locais, não precisa se preocupar com a língua, porque também num vídeo aqui no YouTube alguém perguntou, eu não falo muito inglês, né?
não tem problema, eles falam inglês, então se você sabe um pouquinho, arranha um pouquinho de inglês, você já vai conseguir se virar, tá? Todas as caronas que nós pegamos, todos eles falavam inglês e mais outras línguas. A gente pegou casos que falam espanhol, né? Então facilita também, acaba quebrando também aí no portunhol, né? Exatamente. Mas a experiência é fantástica, a economia financeira é muito grande, então a gente falou isso no vídeo do BlaBlaCar que a gente deixou aí, que tá aqui na nossa playlist da nossa Eurotrip, e é muito válido, principalmente por esse contato com as pessoas locais, né? Então, os valores de BlaBlaCar, gente, Viena, Budapeste a Praga, e de Praga o retorno para Frankfurt, nós gastamos R$ 963 em BlaBlaCar. Vocês podem perceber que o nosso gasto entre cidades de trem é maior do que todo esse deslocamento que a gente fez de carona de BlaBlaCar. E a gente citou aqui algumas cidades, né? E a gente tá falando de 2.240 quilômetros. Se eu tô bem lembrado, que a gente fez de carona com o BlaBlaCar dentro da Europa, se deslocando entre países. Vantagens. Nenhuma fronteira a gente foi parado, todas as bordas sempre livres, então carros da União Europeia podem circulavam livremente. Essa é a principal vantagem. Pontos de encontro, os europeus eles são muito pontuais, né? Então se era 14 horas a saída, 14 horas estava lá. As autobahns, né? Então as pistas de rolagem elas são extremamente boas, de qualidade, e acaba agilizando a viagem, então é um benefício que a gente traz. E outro benefício também que a gente teve é que nessas caronas que a gente pegou, 3 delas nos deixaram na porta do hotel. Tá? Então, assim, se a gente fosse de trem, além do deslocamento de trem, nós teríamos que ter pago o nosso deslocamento da estação de trem para o hotel. E assim, como nós pegamos caronas, foram muito legais com a gente e deixaram a gente na porta do hotel. Então, sim, nossa, experiência sensacional. Sim. Se você pode ir para a Europa e utilizar o aplicativo, utiliza sem medo, porque aqui no Brasil é um pouquinho diferente, funciona de uma maneira um pouquinho mais marginalizada, digamos assim, mas na Europa ele funciona e ele é super seguro. E é uma maneira de economizar muito nos deslocamentos. Exatamente. É uma vantagem, né? Porque essa economia de deslocamento, por exemplo, de uma estação central até o hotel, normalmente se fica um pouco mais afastado. A gente, lógico, que já criou algumas estratégias nessa nossa viagem, né? O hotel próximo da estação central, porque se a gente tivesse que se deslocar de trem, nem sempre tem BlaBlaCar nos dias que você quer se deslocar entre as cidades, então isso é uma observação. Eu sempre falo assim que a gente deu bastante sorte de todos os nossos deslocamentos nas datas que a gente queria, sempre tinha muita oferta, disponível. Mais de um, né? Então eles utilizam realmente a ferramenta para dar carona, para deslocar e ajudar as pessoas, né? Então, assim, a gente sempre pegou hotéis próximos às estações centrais. Então, como normalmente os pontos de encontro do BlaBlaCar também são estações centrais, supermercado um pouco maior, esses são os pontos de encontro. Tendo o hotel próximo, as pessoas elas fazem questão de te deixar na porta, eles são muito solícitos e a gente teve experiências ótimas, né? Isso aí. Então, vamos lá para outra parte dos nossos gastos, que foi com comida. E nesses 30 dias, então, a gente separou a comida em restaurantes, que nós fomos jantar em restaurantes, experimentar pratos típicos, essa questão toda de viagem. E também a gente comprou muita coisa em supermercados. Como a gente optou por café da manhã, a gente fazia o quê? A gente tomava um café da manhã muito bom no hotel e durante o dia a gente comia uma banana ou uma maçã, alguma coisa nesse sentido, e à noite passavam no mercado e compravam um lanche, um sanduichinho pronto, uma baguete, alguma coisa assim. Nem todos os dias, esses 30 dias, a gente conseguiu almoçar fora, até porque a gente não tinha orçamento para isso, né? E é uma maneira de economizar, né? Maneira de economizar. Você viver a experiência de supermercados locais, né? Experiências de compras diferentes, né? A maneira de se comportar dentro do supermercado, a gente queria viver isso, se inserir um pouco nesse meio, né? Como a gente ficou 30 dias, então em todos os locais, todos os países que a gente passou, a gente queria se inserir no meio, ir no supermercado, ter a experiência de comprar, ver os produtos diferentes, porque cada país que você vai mudando são produtos diferentes, a prateleira muda, a forma de comprar muda. E até pela comparação de preços, né? Uma curiosidade muito grande da gente ir lá, né? Fazer essa comparação, no Brasil tá tanto, aqui tá tanto, tentar fazer essa comparação de preços, né? A gente tem no canal também alguns vídeos de supermercado, onde a gente traz uma visão de preços e gosta de estar comparando, então a ideia era viver a experiência e se inserir no meio, né? Isso. Então a França agora vai trazer os valores exatos. Isso, então de comida em restaurante, então, que a gente gastou,
foi um valor total de R$ 3.445. E aqui eu quero frisar assim, para nós é caro porque a gente tem que fazer essa maldita conversão e o euro está extremamente caro, né? Mas se você vai num restaurante, você encontra pratos por 8 euros, por 10 euros, 12 euros. Isso não é caro se tu for analisar. Se torna caro para nós porque nós temos que fazer essa bendita conversão, né? Para o morador local, né, da Europa, que tem uma remuneração básica e 12 euros é uma refeição, né, e a gente entende da troca de experiência que a gente teve com locais que é tranquilo. Então as pessoas tomam um café fora, almoçam fora, tranquilamente, sem impactar no orçamento mensal deles, né? Isso mesmo. Então a gente procurou frequentar restaurantes locais, sempre, lógico, com pesquisa de preço também, né? Não entrando na primeira porta. A gente usou muito disso, então acaba que a gente também quis viver essa experiência. Isso, então, e a segunda parte, comida, então, que a gente gastou em mercado, comprando algumas coisinhas, alguns souvenirs também que a gente trouxe, chocolate diferente, chá, que eu gosto muito, algumas coisinhas, a gente gastou um total de R$ 2.072,40 em mercado. Então, também foi uma experiência diferente, como a gente acabou de falar. São 30 dias, a gente precisava se alimentar e a gente procurou viver bastante a experiência local. Acaba que o gasto com comida é esse, né? Lógico, você pode economizar, os valores que a gente gastou não pode ser parâmetro para ninguém, cada um faz a viagem de acordo com a sua realidade. Exatamente. Como a gente falou, era uma viagem que era para ter acontecido em 2020, acabou que a gente se preparou 2018, 2019, 2020 e quase 2021 inteiro financeiramente. Então, assim, a gente foi para realmente aproveitar essa jornada, né? Aproveitar essa viagem que para nós foi engrandecedora, né? Isso mesmo. E aí, então, nossos últimos custos que eu separei aqui para vocês são custos extras. E o que tá dentro desses valores de custos extras? Então, são os souvenirs que a gente vai passear e a gente quer comprar, né? Trazer uma lembrancinha. As taxas de hotéis, porque, por exemplo, no hotel de Praga a gente pagou uma taxa municipal. Impostos, né? No hotel de Frankfurt também foi pago uma taxinha, mas é pouco. E banheiro, porque incrivelmente na Europa não existe, quase praticamente em lugar nenhum existe banheiro gratuito, você tem que pagar. Exato. E geralmente é €1, €1,50, que para nós não é barato, foi o banheiro mais caro que eu paguei na vida, né? €1. Então tá dentro desses valores e com esses extras, então a gente gastou R$ 570. Exato. É um valor que tem que se considerar, são custos que você vai acabar tendo, porque nem sempre você vai ter o banheiro público à disposição. Acaba que tem que entrar na conta e se preparar para isso também, né? Isso mesmo. Então, depois da gente explanar tudo isso para vocês, fazer essas comparações e essas dicas aqui dentro do vídeo também que vocês podem aproveitar se vocês estão programando a viagem para vocês. Exato. O total, então, de tudo isso que a gente colocou para vocês saiu em torno de R$ 22.617 para 30 dias com todo esse roteiro que a gente falou. Se você pegar esse valor aí e dividir por 2 pessoas, dá em torno de R$ 11.000, dividir por 30 dias, dá um pouco mais de R$ 300 diários, né? Então, assim, se tratando de Europa, onde tudo é caro, a gente tem que fazer a conversão da moeda, infelizmente. Então, acaba que cabe a cada um julgar se ficou caro ou ficou barato. Então, a gente prefere que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam nos nossos custos, nos nossos gastos, se está dentro da realidade, está fora. Então, a gente quer que vocês deixem nos comentários, tá? É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado também essa questão das dicas. Se surgir algumas dúvidas, fala, que nem o Jonathan falou. Deixa aqui nos comentários que a gente sempre procura responder vocês. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva, que aí vem uma nova jornada daqui uns dias, que é o nosso Jornada Sem Fronteira pelas Américas. Então a gente convida vocês a acompanhar e a embarcar nessa aventura com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, isso nos ajuda muito. Fica aqui uma menção honrosa, a gente bateu agora há pouco os 500 inscritos, então a gente se sente em dívida com essas pessoas de agradecer, né? Obrigado a cada um que é inscrito, que se mantém no canal, que acompanha a gente. Vem com a gente nessa jornada, a gente vai trazer muitos conteúdos novos, novidades, né? Vai ter mais vídeos falando de outros cenários, né, que a gente vivenciou. Então aproveita, se inscreve, que isso vai nos ajudar muito. Isso aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.